Fala galera, hoje eu vou fazer uma tier list sobre as cartas de olhos do Axie Infinity Origin. Isso é uma análise pós-balanceamento, né? Esse balanceamento que teve no dia 29, ontem, que pegou geral de surpresa, ninguém estava preparado, foi a maior sacanagem, porque estava todo mundo já lá no topo e teve que se acostumar com outra comp, ou poucos, né, foram beneficiados com isso. Mas enfim, fazer isso no último dia foi bem estranho, né, de parte da Sky Mavis. Mas enfim, eu vou separar aqui por Overpower, como as cartas mais fora, né, de balanceamento, elas são muito fortes. Acho que são poucas, na verdade, que tem desse tipo, mas pode ser que tenha algumas. As cartas excelentes, que elas se encaixam em qualquer deck praticamente. As boas, que são boas, você pode ter elas soltas no seu deck, que não vai atrapalhar você, né? Dificilmente ela vai atrapalhar. As mal balanceadas, que podem faltar alguma coisinha para elas ficarem boas, no momento elas estão um pouco ruins. E as horríveis, que são as que não dá para jogar mesmo, que você tiver ela no seu deck, ela vai ser uma carta a menos para você. Bom, vou começar aqui com as cartas dos Axies iniciais, com a Baby, do Puff, né? A Baby, ela dava 22 a mais de ataque, ela dava um bônus de ataque. Então a carta Crab, por exemplo, de orelha do Puff, ela dava 80 mais 22. Então ela dava 102 de dano base. Isso sem contar outros buffs, né? Agora ela dá 20%. Isso aí é uma boa mudança. O Crab sofreu também um balanceamento de 80 para 70. Mas, por exemplo, se fosse 80 ainda, com 20% a mais seria 92 e não 102 o dano base dela. Então teve uma boa redução aí no dano base. Porém, eu ainda acredito que ela é uma carta excelente, porque você tem muito dano a mais com essa carta. E o Puff ele tem muitas cartas de dano, então acaba que você tem aí um buff permanente para o Axie, sem você precisar usar uma runa ou usar um charme, por exemplo. Então, para mim, ele é excelente. O outro Axie inicial é o Olek. Ele tem a carta Risky Trunk, que é basicamente uma Cucumber Slice, né? Essa aqui de cima. Porém, sem o damage, o Healing Boost, né? Que acaba aumentando os seus healings subsequentes. Ela tem uma cura base maior, ela custa 2 também. Eu acredito que ela não seja melhor que a Cucumber Slice ainda, porém fica ali, né? Por ela ser de um Axie inicial, ela acaba sendo uma carta mal balanceada, porque só tem um Axie e tem uma carta melhor que ela, que é a Cucumber Slice, que dá o damage boost, o healing boost. Então acaba que ela não é tão boa assim. A próxima carta que eu vou ver é um conjunto de cartas, na verdade, que eles têm o mesmo efeito. São cartas que todas as classes base do Axie têm, porém cada uma compra uma carta diferente. Então a Blossom, a Lucas, a Bookworm, qual mais? A Telescope, a Zeal e a Puppy. Por algum motivo, os bestas têm duas da mesma carta nos olhos. As outras classes têm um cada, eles têm duas. Não sei porquê. A Neo também. Não, Neo não é. Neo é outra coisa. A Scar também dos répteis. Então elas são basicamente têm o mesmo efeito de você colocar uma carta da classe na frente da sua pilha de compra. Então a próxima compra que você fizer, você vai comprar a carta que você escolheu. Por exemplo, Clear, você vai pegar uma carta de Aqua e colocar... Clear não. Telescope, você vai pegar uma carta de Aqua e colocar na frente do seu deck. Antigamente elas não tinham a mecânica de banir, né? Você poderia usá-las quantas vezes você quisesse durante o duelo. Mas agora elas têm o banir. Eu acho que talvez isso seja bom, porque essa carta é uma custo 0, que às vezes você pegava um curse na sua mão, você pegava, sei lá, várias custo 1, e acabava que ela enchia a sua mão, você tinha uma carta a menos para usar naquele turno,
E com os curses e tal, você não conseguia usar todas as suas energias. Conseguia usar, sei lá, 2 energias só. Por exemplo, viesse uma Daisy, uma Ghoul, essa carta e mais 2 de ataque. Você só conseguiria usar 2 de ataque. Então ela meio que sujava seu deck também. Agora ela tá mais direta. Todas elas estão mais diretas, né? Você faz o que ela propõe e logo você descarta ela pro resto do duelo. Então você lima seu deck. Você não tem tantas cartas mais no deck, ele roda melhor. E você faz essa limpeza, né? E pega uma carta boa também que você precisa usar na hora. Isso é muito bom para, por exemplo, compos que usam 3 axes da mesma classe. Por exemplo, 3 axe planta. Você tendo pelo menos uma dessa, Blossom, você consegue já pegar uma carta que você precisa pro seu próximo turno e já consegue limpar uma carta do seu deck também, do seu baralho. Então, para mim, são cartas excelentes. Elas são muito necessárias em praticamente qualquer deck, por ter essa mecânica de você puxar uma carta que você precisa e elas agora serem banidas também. Se fosse no outro balanceamento, eu colocaria elas como boa, por não ter o banimento, né? Elas ficavam ali no seu deck. Em casos muito específicos isso era bom, mas geralmente não tinha uma vantagem empírica para você usar elas. Você só ficava rodando elas no deck e, putz, só tenho 2 cartas de réptil, por que eu tô usando essa carta, entendeu? Então agora elas estão excelentes, na minha opinião. A próxima carta aqui é a Chub, da besta. A Chub ela é uma carta que ela é uma dano em área, né? Area of Effect, AoE, né? As cartas aí que atacam todos os axes ao mesmo tempo, axe, invocação, etc. Ela dá 50 de dano em cada axe. Então, assim, ela é uma carta boa se você tiver algumas coisas específicas. Por exemplo, o Razorbite. Razorbite não, o Razor, né, da Beast, que é um Charm. Você coloca ela, então você vai dar sangramento em todos os axes. Isso é ótimo porque, independente das cartas que ele usar no próximo turno, se ele não tiver um cleanse, ele vai tomar sangramento. Além dela matar as invocações também. Então ela é muito boa em decks AoE também, que usam a Grama Fan, que deixa vulnerável e acaba dando mais dano, né? E dependendo da runa que a besta tem, ela é excelente. Se tiver Endless Rage, por exemplo, ela vai custar 2 só, mas vai fazer um estrago, né, na linha do oponente ali. Então pra mim ela é uma carta boa. É boa porque precisa de outras coisas para ser melhor. Ela poderia ser melhor por ela própria. Mas chega no fim do jogo ali, quando você tá no 1 contra 1, e se ele for seu backliner, o Axe que tiver essa carta, ele vai se dar mal, porque você vai ficar no 1 contra 1, essa carta vai vir na sua mão, você vai dar 50 de dano só. Então, ela é uma carta muito boa pro começo do jogo, mas pro fim do jogo ela é meio ruinzinha. Então você tem que pensar bem para encaixar ela. Bom, a próxima carta é a Clear. A Clear você pode descartar até 2 cartas e comprar mais 2 cartas. Ela cai na mesma coisa daquele conjuntinho de cartas que você pega pro topo da pilha, né? Ela vem pra sua mão, ela não tem nenhum healing, ela não tem nenhum ataque, defesa. Então você tem ali 5 cartas para comprar, você vai ter 4 só para você usar, certo? Aí vamos dizer que você comprou também uma Anemo, então você tem 3 agora. Se suas cartas não forem muito ruins para aquela draw, você vai usar elas e vai deixar clear para outra hora. Mas se elas forem muito ruins, se vier um curse na sua mão também, ou se vierem as revenge cards também, você vai acabar tendo que usar ela, porque as cartas são muito ruins. Então ela é uma carta muito situacional. Você vai precisar saber saber a hora que usar ela. Mas eu acho que ela é uma carta, ela fica entre boa e excelente. Por quê? Justamente por isso, porque ela é situacional, mas tem horas que ela vai te salvar muito. Tem horas que vai cair aquele Daisy na sua mão, aquele Ghoul, sei lá, um Burn que você não podia tomar porque você estava com uma invocação.
e ela vai te salvar, porque ela tem esse efeito de você trocar as cartas. Mas como eu falei, ela é uma carta custo 0, então ela vai sujar a sua mão. Vamos assim dizer. Então, se tivesse... Eu não fiz uma categoria aqui no meio, mas se ela tivesse entre excelente e boa, eu colocaria ela ali. Mas por enquanto eu vou colocar só como boa mesmo. Ela tem efeito de banir também, então você lima ali ela do seu deck após usar ela. Próxima carta é Confusion. Cadê a Confusion aqui? Aqui. Ela coloca um Confuso no deck do seu oponente. Ela tem 60 de dano, né? É um dano base normal, né? Padrão, que é o 60. Então você vai colocar um Confuso, você vai sujar o deck do oponente. Isso em decks de Curse, ela é muito poderosa. Porque acaba que você suja muito o deck do oponente, ele fica sem ter o que jogar, principalmente no fim do jogo. Então se você conseguir segurar bem o jogo e chegar ali no final, você tá com um Axe bonzinho vivo, você vai conseguir dar cabo dele só porque ele vai estar com a mão suja. Então pra mim ela é uma carta muito boa. Bom, a próxima é a Cucumber Slice. Cucumber Slice ela sofreu aí um corte, ela era 45, né? De cura, agora ela é 40. Ela estava sendo muito usada naquelas comps de Blood Moon, né, que ficava se curando até o jogo acabar, até o Blood Moon acabar com todo mundo ali, ela ficar viva porque se curou muito. Esse Healing Boost dela é muito bom para você aplicar, porque se você tiver uma comp de cura, a cada vez que você usa ela, você vai conseguir, por exemplo, uma Rosebud que é 60 de cura. Em vez dela dar 60, ela vai dar 63. Aí se tiver 9, por exemplo, vai dar 69. Então é um boost muito bom. Fora que ela cura todos os seus axes. Então se você tem, por exemplo, uma comp de Taunt, onde você fica ali trocando entre os axes para eles tomarem dano, para você não perder um axe de uma vez, então ela acaba sendo muito útil. Então pra mim, com Cucumber Slice, mesmo com esse nerf que ela teve, ela é excelente. Bom, a próxima é a Gecko. A Gecko... Onde ela tá? Deixa eu achar aqui. Gecko. Aqui. Lagartixa. Este Axe perde 50 HP. Cure e decline-se uma vez em todos os outros aliados. É uma carta meio estranha. Tudo bem que ela é custo 0, mas o seu Axe ele vai perder 50. Porém, os seus outros aliados vão ganhar 25. Não sei se ela é boa. Eu acho que ela tá mal balanceada. Eu já vou deixar ela aqui em mal balanceado. Mas eu acho que ela é mal balanceada porque você tem que perder 50 de HP. Eu acho que é muita coisa. Ainda mais pra uma custo 0. Por exemplo, a carta Post Flight, você dá 80 de dano, né? Acaba que você dá 20 mais do que um dano básico. Porém, você toma só 20, né, de damage. Essa aqui, o efeito dela é dar um cleanse. O cleanse é situacional, pode ser que você nem esteja com nada nos outros axes. E você perde 50 de HP e cura só 25 dos outros dois. Então você troca 50 seu por 50 dos outros e dá um cleanse. Então acho que tem outras cartas melhores que ela. Por exemplo, qual delas? A Mint. A Mint é muito melhor porque ela dá 30 de escudo para cada um, mesmo custando 1, né? Ela dá 30 de escudo e ainda dá um cleanse para cada um dos seus axes. Então eles não vão tomar um debuff. Você não vai precisar esperar eles tomarem um debuff. Ainda dá um escudo. Então pra mim essa carta tá extremamente desbalanceada. Bom, a próxima é a Gero. Deixa eu ver aqui o que a Gero faz. Aplique frágil para 4 turnos. Ela vai aplicar frágil no inimigo. Então o inimigo não vai poder colocar muito escudo. Antigamente o frágil ele dava 20%, né, de menos escudo pro oponente. Porém agora ele tá dando 40%, que eu acho que é muito, é exagerado. Não era para ser tanto assim. 40% é demais. Se você coloca por exemplo, duas Pumpkin no seu Axe, que seria 140, vamos fazer a conta aqui rapidinho. Você teria 140 de escudo.
Agora você vai ter 84 só. É muita coisa de redução. Eu acho que é um debuff muito pesado. Então isso faz com que essa carta seja excelente no momento. Porque você pegar um Reflectile, uma comp que fica segurando pra ir pro Blood Moon ou pra ficar te colocando curse até você ficar sem carta e ela te bater. Então o Gero, o frágil na verdade, né, ele acaba sendo excelente por esse motivo. Por você conseguir lidar muito bem com comps que usam muito shield. Bom, agora vamos pra Kotaro. Pra mim essa carta aqui ela tá overpower. Não vou nem esperar muito pra falar dela. Ela bate 50 no momento. E ainda aplica a Death Mark, né? Por 4 turnos. Então vamos supor aí que você deu a Death Mark como a primeira carta. Deu 50 de dano no cara, beleza. Aí você joga mais 2 cartas de ataque. Vou fazer a continha aqui. Você deu 50 de dano no cara. Jogou uma carta de ataque que acertou outro. Vamos supor, acertou outro cara. E outra carta que acertou outro cara. Beleza, fechou o turno com 80 de dano. Um dano alto já. Um dano 20 a mais que o dano base. Né? Que você está dando ali. Tudo bem que não é no mesmo axe, porém, você está dando um dano somado ali maior do que o dano base. Com uma carta só de custo 1. No próximo turno, ela ainda vai estar com Dirt Mark. Aí você joga mais 1. Mais 15. Aí você joga, por exemplo, um Carrot, mais 15. Gasta as outras 2 energias também. No final desses 4 turnos, você vai ter dado 140 de dano naquele axe. Entendeu? Com praticamente um custo só. Você gastou uma carta e deu 140 de dano. Ela chega a ser injusta de tão overpower que ela tá. Tanto que você vai no mercado. Cadê o market? Vamos ver aqui, Kotaro. Você coloca uma comp de Kotaro com Airwing, por exemplo. Já vai estar caro pra caramba, quer ver? Olha lá, já $17. Com as cartas toda cagada, né? Mesmo com as cartas cagadas já começa a ficar caro pra caramba, ó. Kotaro e Airwing. Porque você vai acabar batendo muito nos caras com Carrot. Vamos ver com Carrot. Aí já tá 14, 15. Então é uma carta realmente super desbalanceada. Próxima, Little Peace. A Little Peace ela aplica vulnerável para 4 turnos. O vulnerável ele é um debuff que você fica com 20% a mais de ataque sobre aquele axe que está com debuff. Então ele é extremamente forte também. Ele cai mais ou menos na mesma coisa que o Death Mark. Você tá ali, você deu 60, por exemplo, de dano no cara. Aí você jogou uma carta que deu mais 60, por exemplo. Então você vai estar dando mais 12 de ataque nele. Aí jogou outra, jogou uma Carrot. Aí no outro turno, mesma coisa. Jogou mais uma carta, outra carta, outra carta. Você deu 132 de dano. Então, na verdade, não é a carta que é forte. A carta tem um dano base de boa. Assim como a Death Mark, ela tem um dano base menor também. Porém, o vulnerável é um debuff muito forte. Um debuff desbalanceado pro ataque, né? Então você vê, eles tiraram o frágil, né? Aliás, eles aumentaram o frágil para diminuir os escudos e deixaram esses debuffs que aumentam o dano, né? Então as comps agora vão ficar muito mais focadas em dano. Então acho que o Little Peace também é overpower. Ele acaba sendo desbalanceado de qualquer maneira. Bom, o Mavis. O próximo é o Mavis. O Mavis é uma invocação. Você invoca o Mavis, ele fica gerando uma energia. Ele tem mais ou menos 2 turnos, né, de vida útil. Então você vai gastar uma energia para ganhar uma energia. A não ser que você cure ele, etc. Ele é muito vulnerável aos AoE, né, of Effect. Então você vai acabar, às vezes, colocando ele no campo e ele vai morrer. Até o último balanceamento ele não... Aliás, chegava no Blood Moon ele morria, né? Porém agora ele
não morre mais. Ele fica vivo, às vezes até o Axie morre do oponente e ele tá lá vivão. Então, tá mais ou menos imortal agora. Mas brincadeiras à parte, pra mim, ele é uma carta boa. É muito situacional. Você tem que saber usar ele na hora certa contra o oponente certo. Não adianta você colocar ele contra um AoE que você vai perder ele, você vai perder uma energia, vai perder a partida. Então, é uma invocação muito situacional. Com a runa também de você do incubador, né? Que você... Ele fica com mais ou menos 30 e poucos de HP, eu não lembro direito. Pode ser uma boa. Mas aí você tem que ter a runa, você tem que ter o charme, etc. Então, acho que acaba sendo uma carta só boa mesmo por enquanto. Não tá nada de overpower, ela tá ali. Ela tá balanceada, tá ok. Agora vamos pra Nel. Cara, Nel, veja as 4 melhores cartas. Galera, veja as 4 melhores. Não, essa aqui tá traduzida errado. Veja as 4 primeiras cartas da pilha do deck do seu oponente. Aí leva Banish. Tá, você vai conseguir limpar seu deck. Ela vai chegar na sua mão, você vai jogar ela fora. Isso é bom. Isso é bom porque você vai limpar o deck e vai conseguir rodar melhor as cartas. Mas o efeito dela é horrível. É muito ruim, cara. Você não vai conseguir tirar quase nada de vantagem de ver a pilha do seu oponente. Você vê praticamente a mão dele inteira, né? 4 de 5 cartas. A não ser que ele tenha um curse na mão ali, você veja que ele não consegue reagir aos seus ataques e você, sei lá, guardar uma carta pro próximo turno, porque ele não vai ter defesa. A não ser que isso aconteça, ou você, sei lá, vou prever de colocar um shield aqui, porque na próxima ele vai estar cheio de ataque. Ou colocar um cleanse, porque ele vai vir com um sangramento. Cara, dá pra fazer umas play legal com ela, mas eu acho que ela meio que suja o deck. Pra mim ela é uma carta horrível. Apesar de poder ser usada de uma maneira mais estratégica, pra mim é uma carta horrível. Eu não vejo muito uso nela, de você saber. Às vezes você não pode fazer nada ali no momento. A maioria das vezes, na verdade. Pode ter gente que discorde de mim, mas pra mim é isso aí. É uma carta muito ruim no momento. Muito mal balanceada. E mal balanceada num jeito que você não consegue usar ela. Você usa ela só pra jogar fora, pra limar o deck. Bom, próxima carta é a Pap. A Pap você coloca ela na sua mão, você compra ela, você já restaura 20 de HP. Se você usar ela, você restaura 45. Você pode curar qualquer aliado. Bom, pra mim a Pap é uma carta boa, porque você consegue curar um aliado ali que tá perto de você, e você sempre que vem pra sua mão, você se cura. Então você tem mais ou menos 2 usos pra ela. Eu gosto dela por isso, porque você vai ter uma cura de graça praticamente, só porque você comprou a carta. Então não tem muito o que falar, é muito questão pessoal também. Eu vejo a galera discutindo no Discord, etc, que ela é uma carta ruim, que não gosta dela, etc. Mas pra mim é uma carta boa. Robin. Bom, a Robin você vai ter, se eu não me engano, ele tem 18 de HP igual uma Aves, e você tem 12 de HP, aliás, 12 de dano a mais por cada ataque que você dá. Cadê a Robin? Aqui. Pequeno Robin. Vamos lá, os ataques não multi-hits do campeão de equipe dão 12 a mais de dano. Ataques multi-hit dão 6 de dano por hit, talvez, né? Perde 8 HP. Então vamos supor que ele fica aí 2 turnos. Você gastou 1 de energia dele, ele não deu nenhum. Ele não deu nenhum dano no inimigo. Não é igual a Kotaro e a Little Peace, né? Essas aqui você deu um dano. A Robin não, ele é uma invocação, ele tá lá. E vai lá dar 12, por exemplo, de dano a mais. Então você usou 5 cartas depois. Vai, 6 cartas. Você vai dar 60 a mais de dano. 60 a mais não, 60 de dano. A não ser que você tenha uma incubadora, ou que você tenha aquela... Qual que é o nome da runa? Deixa eu ver aqui. Aquela runa do passarinho.
Caramba, tô vendo no lugar errado. Aqui, Mini Legion, que você dá 5 de damage pra cada invocação no campo, né? A não ser que você tenha um combo muito específico ali, ela acaba sendo uma carta ruinzinha. Você vai usá-la pouco, ela vai morrer fácil pra AoE, ela dá pouca coisa de bônus de dano. Então pra mim ela é uma carta horrível, cara. Ela vai atrapalhar seu deck, ela não vai te ajudar quase, ela vai servir só de taunt ali mesmo. Você vai gastar uma energia pro bicho do cara atacar e você não perder tanto HP. É uma carta realmente muito ruim. Sim, na verdade ela tá mal balanceada. Ela tem uma proposta legal, mas por essa questão dela dar pouco dano a mais e morrer rápido, morrer fácil, eu acho que ela tá mal balanceada. Tá entre mal balanceada e horrível. Enfim. Bom, próxima. Sleepless. Caramba, eu esqueci uma carta de inicial aqui. Deixa pra próxima. A Sleepless. Você vai colocar um Daze no deck do seu oponente. Ela dá 60 de dano. Pra mim o Daze é o melhor curso do jogo, porque ele fica ali na sua mão, você não consegue jogar ele, você não consegue jogar ele fora. Ele vai ficar girando ali pra toda a eternidade. Então se você tem um deck com 3 Sleepless, né, você vai conseguir colocar vários Daze no deck do oponente, até ele ficar com a mão cheia e não conseguir jogar mais. Aquela Buzz também, se eu não me engano, dá 1. Earwing também dá. Não, Earwing dá Go. A Buzz que dá o Daze. E você vai ficar sujando a mão do oponente, o oponente não consegue jogar. Então pra mim ela é uma carta excelente. Não tá nada fora assim do padrão, porque ela tem só 60 de dano. Você tem que esperar o oponente pegar a carta. Mas pra mim as Curse Cards, elas vão brilhar um dia ainda. Porque é muito chato. Você tá lá jogando, você tem, sei lá, 4 energias, porque você tem um Mavis que te deu uma energia. Que reduziu um custo, na verdade. Então acaba que a Daisy, sei lá, você tem 2 Daisy na mão. Então você não vai conseguir usar as 4. Você vai usar 3 só. Então isso atrapalha demais o jogo do oponente. Então ela é excelente pra mim. Bom, a Spark, que eu esqueci aqui, ela é do... Como é que é o nome do Axe mesmo? Buba, né? Buba. Spark. Ganhe 4 de Rage. Cara, deixa eu ver que carta que esse Buba tem, que eu não lembro. Cadê o Buba? Spark, Foxy. Tá, dá dano, ganha rage. Dá qualquer inimigo. Forte Hero era 150 antes, os caras reduziram, né? Isso é louco. O Axe inicial, os caras fizeram totalmente sem mão. Buba Brush. Cara, esse Axe é bem legal se você tiver algum daqueles charms. Cadê os charms do Beast? Aqueles charms da mascarazinha da risada aqui, ó. Que dá um rage. Essa carta então vai te dar 4 de rage. Me perdi aqui. Spark. 4 de rage. Então você vai conseguir entrar em modo fúria muito mais rápido. O modo fúria te dá 4 de ataque e 100 e poucos por cento, né? De dano. Deixa eu ver aqui. Não consigo ver agora. Mas ele te dá muito mais dano na rodada. Tipo um dano crítico da V2, né? Então acho que é uma carta muito boa. Uma carta excelente. Porque dá 4 de fúria. Não, apesar que ela não tem nenhum dano, então ela é só boa. 4 de fúria, então você vai entrar em fúria rapidão ali. Porém não tem outros axes. Ela é boa. Vamos lá, agora a próxima é a Little Wall. Little Wall é daquelas 3 Little Walls, né? Dos Birds. Aqui. Ela dá 60 de dano e vai estacando 6 a mais de dano a cada vez que você usa uma delas. Pra mim é uma carta horrível, porque ela dá um dano base só. Você vai usá-la poucas vezes durante o duelo. Tem olhos muito melhores aqui pra você usar. Por exemplo, um Gero.
um Confusion, Clear, Chubby, Papi, Sleepless, Little Peas, Kotaro são muito melhores que essa carta. Não tem como você colocar ela você ficar encaixando ela no deck, porque ela vai vir na sua mão e você vai preferir não usar ela. Na verdade, não, mal balanceada não tá também, porque você precisa ter 3. A mecânica do Little All, na verdade, ela não funciona tão bem quanto a Nutcracker. As duas têm a mesma... tem a mesma mecânica, né? De ficar estacando dano. Porém, no Bird, eu não consigo explicar muito bem, né? Mas ele tem outras cartas melhores na composição dele. O Besta não, o Besta é muito mais fácil você achar um Triple Nut, né? Então você pega ele, coloca no back e arrebenta com o inimigo. Mas essa aqui fica muito difícil, e como ela é olho só, então acaba que poucos Axes tem ela, assim, de uma maneira consistente. Ela acaba ficando realmente largada ali no seu deck. Bom, a próxima é a Topaz. Vamos ver o que a Topaz faz. A Topaz, ela dá 10 de dano a cada banimento seu, né? A cada carta banida sua. O dano base dela é muito baixo, 25. Você vai conseguir ela usar só no fim do jogo. Você tem que ter um deck que tem várias dessas cartinhas que você bane. Watering Can, né? Aquelas Mandarine, etc, etc, rosa. Você vai conseguir banir elas e no fim do jogo colocar um dano mais ou menos. Eu acho que ela não compensa, porque ela vai ficar vindo na sua mão desde o começo do jogo. Então, às vezes você tem ali só 3 cartas pra usar e ela vai ser uma delas. Vai dar, sei lá, 40 de dano, 45, 55. Não tem nenhum efeito adicional. Então ela é dano por dano só. E a não ser que você tenha uma estratégia muito boa mesmo, você não vai conseguir usar ela bem. Então pra mim ela tá mal balanceada. Ela tem um efeito bruto, né? Que é você dar um dano monstro no cara quando você tiver muito banimento. Porém você não vai conseguir usá-la de forma consistente desde o começo do jogo. Então pra mim não é uma carta que eu não usaria no momento. Ela já foi melhor, né? Ela dava muito dano. Tinha muito mais cartas pra banir também, agora não tem tantas. Então ela acaba ficando meio que ali sujando seu deck mesmo. Quanto tempo de vídeo já? Nossa, 35 minutos. Bom, vamos lá, agora é a última Trick. Bom, a carta Trick, vamos ver o que ela faz. Você pode trocar essa carta por uma do sua pilha de banimento. Então, se você tem, por exemplo, qualquer uma dessas que foram banidas, você vai trocar ela vai ser banida no lugar dessa carta que você quiser de volta pra você. Se inicial, né? Então você usou ela inicial ali, você não vai mais usar ela no resto do duelo, né? Porém, você vai pegar aquela carta banida de volta. Ela é uma carta que você pode usar ela numa situação ali de que você precisa de uma carta banida já, tipo, por exemplo, uma rosa, sei lá. Rosa tá muito ruim agora também, né? Então acho que não é um bom... Deixa eu ver aqui uma carta que é banida. Ixi, bugou o site. Vamos ver aqui, Banish. Não. Tinha uma carta muito boa aqui que toma Banish. Bom, as cartas Nemo, né? Nemo, Cottontail, elas são banidas. Então, talvez sejam boas cartas pra você pegar de volta. Você vai acabar pegando uma energia de volta, né? Então você tem um Axe ali com Trick. Você já usou sua Nemo, por exemplo. Então você vai pegar a Nemo de volta, vai usar ela de novo e vai usar outra carta. Então, pra mim, é uma carta boa. Você pode fazer um bom uso dela. Bom, é isso aí. Aí no momento é isso. Isso aqui é relativo ao balanceamento dia 29, né?
Então a gente ficou aqui com 2 cartas Overpower, que são essas cartas com vulnerável Deathmark, que são os melhores debuffs do jogo. As excelentes, a Baby ainda continua muito boa. As que você coloca um deck ali, aliás, coloca uma carta ali no topo do deck. A Cucumber Slice, que você cura todo mundo, dá damage, dá Healing Bust. A Gero agora que tem o Fragile, né, que deu uma aumentada aí. As Lipless que dá o Daisy, melhor curse do jogo, suja muito. Essas boas aqui, que você pode atacar vários inimigos, dá curse, Amavis, Papi, Spark, Trick. As mal balanceadas, que falta alguma coisinha ajustar ali para ela ficar boa. E as horríveis, que é a Nel e a Little All. Realmente são cartas muito ruins para você ter no seu deck. Bom, por enquanto é só, vou fazer das outras partes também. Logo mais. Valeu quem assistiu até o final aí. Acho difícil, mas vamos ver se alguém comenta e assiste até o final. Valeu, galera. Até a próxima.